Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dobrei. Após a morte do Papa, o cardeal Thomas Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes, organiza o conclave para eleger o novo pontífice. Dirigido por Edward Berg, do ótimo filme de guerra Nada de Novo no Front, o filme acaba involuntariamente se beneficiando do momento. Mesmo custando 20 milhões, conseguiu levantar o interesse no público e arrecadou mais de 120 milhões. Por mais atual que pareça, a história foi inspirada no livro de 2016 de mesmo nome. Uma história recheada de segredos e intrigas sobre a maior instituição dos últimos 2000 anos, chama a atenção e impressiona. Nesse podcast, para falar desse filme e dos seus desdobramentos, eu, Léo Agrelos, estou aqui com Fábio Cavalcante, Salve. Vitor Inácio e Nito Xavier. Opa. Presente. E aí, galera? Você tentou montar um conclave aqui, foi isso? Eu tentei e, assim, foi mais fácil escolher o novo Papa do que gravar esse podcast. Papo reto. Fica aí uma curiosidade de bastidores. Elegeram o novo Papa em 2 dias. É, exato. A gente levou o quê? 1 mês pra conseguir gravar isso aqui. Aqui no meu roteiro, aqui, na minha pauta, eu começava assim com que time, meus queridos, que time esse momento de gravar, mas agora já essa frase não funciona. O Papa já tá quase morrendo já. Isso porque ele é um Papa bem novo, hein? É um Papa bem novo pros padrões aí. Verdade, cara. A gente lança no aniversário. Quando ele fizer 1 ano de cargo, aí a gente lança. Uma boa. Faz mais sentido. Esse Papa aí, eu acho que ele só não é mais novo do que o João Paulo II. João Paulo II começou um pouco mais cedo, né? Jovem. Jovem de 50 e poucos anos. Você quer dizer com isso que ele vai ficar muito tempo? Então, a expectativa, eu acho que fica um bom tempo, né? Porque o Papa, ele não aposenta, né? Isso que é muito triste, né? Você entrar num trampo que você não vai aposentar... É mesmo. Bem Putz, desanimador. que desespero, cara. Você colocou uma perspectiva muito ruim, né, em ser Papa. Olha, você vê o Papa Francisco, ele tava fazendo missa, no dia seguinte ele morreu. É. Aí não teve um dia de paz. Vocês, senhores pastores aí, ó, vão se aposentar. Depende muito, né? Eu, falta, sei lá, 40 anos, pouca coisa. No concílio já apresentaram aqueles gráficos de tem mais gente sendo sustentada pelos pastores que estão na ativa do que o contrário, sabe? Tipo que nem do INSS, só pra dar um sustinho. Ainda não, mas... Pastores aposentados estão vivendo demais. É. Teriam que morrer mais cedo, mas não tá rolando. Ainda não, mas não... Aquele papo da pirâmide inverter e etc e tal. Apesar que quando o pastor termina a carreira, tá tão acabado que não tem muita vida pra depois, não. Vamos falar do filme aí? Como é que vocês viram? Vocês viram assim que lançou? Eu assisti pra gravar, na verdade. Ah, então você viu agora, bem recente. Ah, então alguém tá com ele fresco na mente, porque eu vi... Boa. Eu vi pra maratonar o Oscar, faz um tempo já. Me permite fazer uma pergunta aqui pro pastor Vitor, que talvez tenha sido que viu o filme mais recentemente. Diante de tudo que aconteceu e sabendo que você já viu, tendo todo o contexto da morte do Papa, porque eu vi antes, né? Eu vi no final do ano passado. Como é que você enxergou, assim, como é que você conseguiu comparar com a realidade que a gente tá, assim, no filme, né? Acho que é um bom ponto de partida. Eu achei que eu tava assistindo o filme Premonição. Os caras fizeram antes a parada e depois rolou. Cara, eu fiquei comparando muito o filme com a série acho que era da HBO, Young Pope, que saiu há um tempinho já atrás. Não sei se vocês assistiram. Que era o Jude Law, é o Papa, inclusive. Um Papa bem jovem, bem maneira a série. Mas eu achei o retrato, assim, meio padrão da ideia de conclave, né? Se é que ela é fiel ou não, nunca saberemos, né? Fecha as portas lá, a gente não sabe. Mas eu acho que é o padrão de ideia que a gente tem estabelecido de como funciona a eleição do Papa, né? Acho que não fugiu muito da ideia padrão ali. Vocês acham que foi uma grande surpresa o que vocês viram ali ou já era uma parada esperada? Pro Vitor já é meio esperado, né? De como funciona essa questão na minha da política cabeça ali dentro e tal. Ah, que é tipo um House of Cards de cardeais, assim? É. Ah, imagino, né, que é, porque é uma instituição, né, no final das contas vai rolar a política, não tem. E a política não é ruim, né? Essa parte não me surpreendeu de verdade, não. A mim também, nem um pouquinho. É porque, assim, eu vi alguns católicos reclamando, né? Mas os católicos que eu tenho contato no meu dia a dia, eles gostaram do filme, sabe? Mas eu vi que teve uma galera reclamando porque tem essa, dentro da religião como um todo, né? Seja católica, evangélica, tem esse ar de que as coisas são santas e estão sendo escolhidas de maneira santificadas e tal. Então, mexer com isso, colocar como fator humano, algumas pessoas se sentiram ofendidas com o filme, né? Mas nesse contexto do santo e tal, a política pode ser uma ferramenta na mão de Deus e escolher a melhor opção. Daria pra fazer essa
analogia Essa também. parada de santificar o processo com a total ausência da presença, uma da ação humana, é a parada de sortear, então, mano. Nem traz todo mundo pra conversar, joga o nome de todo mundo lá no pacote, sorteia e acabou. Aí você vai ter uma parada quase que inteiramente divina ali, santa, no sentido de não ter ação humana. Fora isso, cara, qualquer tipo de eleição que você fizer vai ter ação humana. Não tem jeito. Até quando você olha pra Bíblia, propriamente dita, a Bíblia ela é escrita por seres humanos, mano. Então, ela é o retrato da fé de um povo, entendeu? A partir do ponto de vista desse povo. Quando você olha pra essas situações de política e tudo mais, eu acho que tudo é um reflexo, tá ligado? É um reflexo do que acontece, do que já aconteceu e do que vai acontecer. Eu acho que quando a gente entra nessa ideia do tipo, mas o Espírito Santo que escolheu e tudo mais, é você se eximir de uma culpa de algo que você pode ter escolhido errado, tá ligado? Porque, tipo assim, se deu errado, então é o Espírito Santo que escolheu, entendeu? Então, tipo, é bem complicado esse... E a ação humana não isenta o controle de Deus na situação, Exatamente. né? Pra mim, uma situação clara disso é a escolha de Saul, por exemplo, como rei. Tem muita influência humana. O povo vai lá e diz, a gente quer um rei que lute as nossas batalhas, tal. Eles dão a descrição do rei. Deus estabelece um rei segundo o pedido deles. Vocês querem um rei que lute as batalhas, que seja assim, então é fulano, é Saul. E Deus vai acompanhar Saul, isso não vai pedir do Espírito de Deus estar nele, agir através dele, até um determinado momento que Deus estabelece. Agora meu Espírito não está mais em Saul, agora eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Mas a ação humana está presente ali, vai estar presente em toda e qualquer eleição que a gente realizar aqui, não tem jeito. E tem outro detalhe também, que assim, às vezes, a escolha pode até não ter vindo de Deus, mas o Espírito ele é capaz de transformar a situação também. Mesmo que a pessoa ela tenha escolhido a partir por conta de política, por conta de algum movimento político que seja favorecido a ela para que ela possa continuar no poder, enfim, não no âmbito de igreja, mas no âmbito de instituições como geral, mas quando você traz para o âmbito da igreja, enfim, o Espírito ele pode transformar essas situações também, quando você faz as suas decisões por benefício próprio. Então, mesmo mediante a ação humana, então ainda assim o Espírito sopra, né? Ele pode fazer o que ele quiser e transformar o que ele quiser também. Mesmo se você fizesse um sorteio, os nomes que estariam nesse sorteio chegaram lá de alguma forma e não dá pra negar a política nesses nomes, entendeu? Não chegaram lá ao acaso, né? Ou por escolha que não tenha intervenção humana, então não teria como você colocar humanos disputando coisas que não tivessem uma intervenção humana. Tem vários assuntos que a Bíblia não está preocupada em estabelecer, e padrões políticos é um de como eleger esse ou aquele. Mas eu tenho uma grande dificuldade de imaginar a parada assim da escolha divina, do tipo, agora a gente precisa de um novo papa ou um novo presidente nessa ou naquela igreja evangélica. E aí Deus tem um nome na mente dele, um único nome que é só aquele camarada ali naquele contexto que pode fazer o Messias, tá ligado? Eu tenho muita dificuldade com isso, cara. Eu acho que tem um monte de gente que é capaz, vai agregar a igreja de alguma forma, e aí Deus vai usar um monte de gente, né? Vai influenciar um monte de gente ali, conduzir o processo. Até porque é você colocar a responsabilidade única e exclusivamente em Deus, né? Então, tipo assim, eu escolhi, essa pessoa foi escolhida, simplesmente foi escolhida porque Deus quis que fosse assim. De novo, você exime a sua responsabilidade em cima das escolhas que você faz. É a mesma, eu vou usar um exemplo completamente esdrúxulo aqui, mas eu acho que vocês vão entender. É a mesma coisa quando as pessoas dizem que tem a pessoa certa pra você casar, pra você namorar e tudo mais. Tem uma pessoa específica pra você fazer isso. E não é assim que funciona, entendeu? Óbvio que Deus pode conduzir todas as coisas e óbvio que Deus pode colocar as pessoas certas no seu caminho, mas ainda assim a sua escolha, ela também se sobressai. E tem outro perigo o Léo usou o termo santificar aí, né? Nem sei se seria isso realmente o processo. Mas aí, esse olhar até de certa forma infantil em relação a esses processos acarreta problemas graves. Um deles, por exemplo, o Vitor foi escolhido novo Papa, então ele é o escolhido de Deus, então ele é um cara incontestável, inquestionável, e qualquer ação que ele tomar, ele tá tomando porque Deus colocou ele ali e é Deus agindo através dele, que é uma parada super perigosa, né? Eu dei o exemplo de Saul, por exemplo, nem todas as ações dele foram assinadas por Deus ali, mesmo de alguma forma Deus participando do processo de escolha. Da mesma forma Davi, que é o escolhido por Deus, não dá pra todas as
as ações do cara, não, pô, é o escolhido de Deus, é um processo santo, então tudo que ele fizer tá aprovado, tá tudo certo, vamos só ouvir porque é a voz de Deus ali. Não necessariamente esse trunfo é usado apenas pro Papa, né? Mas muita gente é ungido do Senhor aí e você não pode discordar da opinião do cara, né? Eu mesmo já ouvi isso muitas vezes, até em relação a mim, tipo, não, o pastor é ungido. Você foi ungido, não foi, pastor? Então, se foi ungido, não, já era. Falou mal, as ursas vêm. Ô, meu pai do céu. Enfim. Mas o que eu acho interessante também, por exemplo, quando a gente pega o contexto da história de Davi, aqui vai entrar talvez um pouco no âmbito da influência, que aí eu acho que a gente vai trabalhar um pouco a ideia da politicagem dentro do filme, mas mais de um ponto de vista do qual tipo de influência que aquele líder religioso ele vai gerar em cima da sociedade, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega o contexto dos reis de Israel ali de Davi primeiro que no episódio com Batseba, ele tem que estar na guerra, né? E o texto bíblico ele é muito claro que ele tem que estar na guerra. Ali no começo do capítulo 10 ou 11 do 2 Samuel. Agora. Só que também o que a tradição diz é que não apenas isso, ele servia como bússola moral. Então, pelo fato de ele ter a Torá no coração dele, então o que ele fazia, o povo olhava e falava, já que o rei fez, então eu podia fazer. E aí no filme tem muito uma tensão política em cima dessa questão, né? Porque acabaram de vir de um papa que ele tinha um tipo de ideal e agora eles estavam naquela discussão do tipo assim, cara, se eu colocar esse papa aqui, então esse papa aqui ele vai influenciar a igreja dessa maneira. Mas se eu colocar esse papa aqui, o papa vai influenciar a igreja de outra maneira também. E aí o que eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas, elas utilizam o fato de que elas foram supostamente escolhidas por Deus, e aí elas colocam o ideal delas como verdade. E verdade não do ponto de vista, tipo assim, verdade mesmo você pode questionar ou você pode conversar, não. É tipo de verdade absoluta mesmo. Pra mim, uma das coisas que mais me pegou no filme, e aí é justamente essa tensão política mesmo de ideais que podem levar a igreja para um caminho ou podem levar a igreja para outro. E alguns falam assim, não, mas a gente tem que fazer isso porque senão já vai acontecer alguma coisa com a igreja. Ou a gente tem que fazer isso porque senão vai acontecer outra coisa com a igreja, sabe? Eu acho que, tipo, o filme trabalha muito bem, assim, nos diálogos, embora seja um thriller ali, né, mas é um filme que trabalha muito bem ali nos diálogos essa questão dessas tensões, né, desses lados, assim, desses ideais e tudo mais. Habemus papam. O filme ele vai estabelecendo essas, vamos dizer assim, facções, né? Talvez a palavra seja pejorativa, mas eu acho que ela define bem, né? Uma facção ali de... Você tem os reformistas, você tem a galera mais tradicional, conservadora, você tem ali o pessoal que é mais pragmático, você tem ali o carismático que não deveria se meter ali com as questões políticas, devia ser um cara de fora dessas questões políticas. Então, assim, por mais reducionista que possa parecer, já que eu acho que tem um grupo tão grande ali, eu acho que pode ter as outras complexidades, mas até o filme ele se abstém de mostrar várias ideologias, né, que roda ali, e aí ele vai afunilando, né, no final fica bem claro, assim, fica meio que dois lados bem definido, né, mas existe essa complexidade dentro das ideias propostas ali, que é uma parada que é interessante pensar, principalmente para quem está envolvido em alguma religião, né, as religiões, elas, por mais que exista um discurso, né, uma intenção de que pai guia isso daqui, ainda assim existe cada um com seus conceitos, com suas ideias para onde que deveria carregar a instituição, para onde que a instituição deveria ir, né? E é muito interessante colocar isso daí. E talvez muito que eu falei de pessoas terem ficado chateadas em relação ao filme é tirar essa santidade, né? Esse guia espiritual, como se Deus chegasse ali e intervisse, como assim humanos com seus egoísmos e com seus conjuntos de ideias escolherem um novo papa? Cadê Deus nesse momento, né? Mas o que você falou da questão desse ideal e dessa posição da pessoa que é escolhida como líder, eu acho que fica bem de exemplo na realidade, quando assim que o Papa é eleito, por exemplo, ele já escolhe um nome pra galera já se ligar de qual que é a corrente ideológica que ele vai seguir e primeiro discurso, né? O primeiro discurso é o discurso importante que fala assim, ó, a linha desse cara é essa. E você vê que a instituição religiosa tende a seguir realmente esse ponto. Se a gente usar como exemplo, né, que eu acho que fica mais fácil exemplificar com a Igreja Católica mesmo, nós tínhamos o Ratzinger, que sai, né, aí vem o Francisco e a postura da igreja meio que muda junto, tá ligado? As coisas que são aceitas, né, digamos assim, com a posição do Papa, as coisas que ele tá fazendo, já muda, assim. Por exemplo, o Francisco, sei lá, lavou o pé das mulheres presidiárias, tá ligado? Quando o cara faz isso, você fala, caraca, é uma postura que o Ratzinger não teria, talvez, não sei, vai que alguém conheça ele melhor do que eu e fala,
ou não, ele já fez isso em algum momento. Mas era uma postura que não condizia com a visão que ele tinha, né, como líder de igreja. E aí vem um outro que também faz um discurso, fala quem que ele vai seguir, qual que é o padrão mais ou menos do que ele acredita, que é um cara pra mediar, né, os conflitos dessa nova visão, né, de igreja católica. E eu acho que isso acontece também em outras denominações, né? Não só em denominações religiosas, mas em qualquer coisa que você nomeia ou que você tem um líder, né? A partir do momento que esse líder, ele pega ali a posição e ele coloca as ideias dele, muitas vezes não é num discurso, né, num primeiro discurso direto, mas assim que ele vai colocando na cara dele, essa instituição tende a ir sendo puxada pra esse lado. Sem dúvidas. Tem um diálogo, agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas aquele que organiza o conclave. Decano Lawrence. Isso, o Lawrence. Ele tá o tempo todo ali negando, né? Cara, eu não tenho interesse nenhum em ser papa. Isso aqui não é meu sonho, tá? E aí, num diálogo lá, alguém fala pra ele, cara, deixa de ser hipócrita. Todo mundo sonha em ser papa. Todo mundo já escolheu até o nome que vai usar, não sei o quê. E era o cara que tava pagando de humildão, né, o personagem. E, cara, essa é a real. Todo padre sonha em ser papa. Todo pastor sonha em ser presidente da sua denominação. Ele pode até não ter um interesse no sentido de se promover, de alcançar um status, etc. O mais piedoso que ele seja, ele tem lá a ideia, cara, poxa, se eu tiver a caneta na mão, eu vou poder guiar a igreja nesse caminho, e que ele entende dentro da comunhão dele, ali, que, cara, Deus tá falando comigo, move meu coração para enxergar a igreja dessa forma. Se eu tivesse oportunidade, a igreja vai despertar para essas coisas que eu julgo ser importantes. E aí, na caminhada desse líder religioso, em que ele vai alcançando as instâncias e tal, ele vai formando essa forma de enxergar a igreja, o caminho que ele entende que a igreja deveria seguir. E aí não tem jeito, chegar lá no poder, ele vai, o que o Nito falou, a igreja vai caminhar para esse lado. A gente fala muito, né, do catolicismo porque realmente é a religião, eu imagino que seja a maior religião cristã e tal, mas toda a denominação religiosa cristã, evangélicos, católicos, eles têm uma estrutura muito parecida, seja um papa, seja um presidente ou outros nomes que eles dão a esse cargo de quem dirige a igreja, preside a igreja. A ideia dele, aquilo que durante a vivência dele como líder, ele entendeu que é o caminho que a igreja deve seguir. Quando ele tiver a caneta na mão, estiver sentado na cadeira, ele vai puxar a igreja para aquele lado e a igreja vai ganhar aquela cara, pelo menos durante a gestão dele, né? A igreja vai se caminhar por esse caminho. E assim, no campo da boa intenção, todo mundo vai puxar para um lado, né? Vamos ignorar aqui o lance do o cara ser babaca, coisa do tipo e tal, mas desde Pedro, né, o primeiro papa, até agora você teve vários tipos de linha, né? Vários tipos de conceito. E talvez, para quem é mais carola, né, o cara que é mais assim, tem esse tipo de zelo assim pela instituição, essa utopia pela instituição, ele não gosta de acreditar que existe isso que você acabou de falar, né, Vitor? Ele gostaria que, tipo, bom, Deus não muda, Deus é imutável e deveria ser esse tipo de linha. Então, quando vem alguém, por exemplo, eu sou conservador, vem um cara mais progressista, aquilo me choca, né? Aquilo me dá um desconforto, né? Tanto na questão da igreja católica, mas também na igreja evangélica. Quantas pessoas que a gente já viu, que são conhecidos nossos, que por chegar um determinado pastor ou a membresia tal, se posicionar de uma maneira que não agrada, ele simplesmente abandonar a religião e ir para uma outra religião porque tem um outro pastor que o agrada mais e etc. Então eu acho que também falta uma questão de maturidade da nossa parte, entender que existe esse tipo de coisa, que possivelmente assim, bom, eu tava mais do time Lawrence, mas eu não sei se vocês acompanharam a internet, tinha uma galera que tava do time do outro cara lá, que era fazer o antagonista. Sério? Era Cardellini o nome dele? Não lembro, o italiano, né? Tinha o time dele? Tinha o time dele, o time do Lawrence ou do outro cardeal. Então virou um negócio meio Marvel vs DC no negócio, porque como se diz, né, ficou uma linha bem traçada entre conservadores e progressistas, né? Eu creio que no filme o roteirista ainda te dá até meio que motivos pra você ficar do time Lawrence, do tipo assim, o cara ele tem os seus desejos, ele é um antagonista na história, mas ele também tem alguns defeitos que o roteiro acho que evidencia mais pra você poder ficar mais do Lawrence, sabe? É um filme progressista, vamos dizer assim, pra quem tem uma linha mais progressista, porque no final o progressismo ganhou, né? Sim.
E aí você precisa criar esse antagonista, mas talvez sem criar esse defeito, acho que o filme enriqueceria o debate mais ainda, sabe? Não sei se vocês concordam. Trazer um cara assim numa intenção assim pura mesmo. É engraçado assim, o personagem do Lawrence eu acho que ele é bem construído, porque ele não quer, mas ele fica o tempo todo assim, dá a impressão que ele tá sondando o coração. Ele começa falando que ele vai largar o ministério dele e tudo mais, né? Falando que ele já tem a carta preparada e tudo mais, de que isso já gera um pouco de identificação por parte de algumas pessoas em cima disso, sabe? Tipo, de gerar esse tipo de humanidade. Tipo, ó, eu não queria ser o decano do colégio dos cardeais aqui da Igreja Católica, tá ligado? O que eu acho também que é importante ressaltar é que no fim das contas, mano, a igreja, a igreja, a instituição, qualquer coisa que você olhe que tem algum tipo de líder assim, líder geral, vamos colocar dessa maneira, ela é cíclica. Então, por exemplo, se você tá numa empresa e a empresa, ela tem um cara que ele é mais pragmático, então a empresa, ela vai funcionar de uma maneira mais pragmática. Agora, se você tem um cara que ele é mais workaholic, a empresa vai funcionar com um cara que ele é mais workaholic. Então, e a Igreja Católica, principalmente assim, né? Eu sou mais novo que a imensa maioria de vocês, mas só deixar claro isso aqui. A imensa maioria é ótimo. Brincadeiras à parte, mas assim, até no modo como, por exemplo, os papados que eu acompanhei, né? Sim, eu peguei o finalzinho ali do Joseph Ratzinger, peguei assim, né? Que eu lembro, depois já o Francisco ali, depois de 2013 e tudo mais, e agora o Papa Leão. E você percebe a maneira como a Igreja Católica ela vai agindo, assim, vai colocando como o catolicismo ele vai agir do jeito como um todo. E aí o que, pra mim, que é mais interessante é justamente essa tensão que o filme coloca em cima disso. Obviamente, é um filme que é mais reformista, vamos dizer assim, é um filme que é mais pro lado da reforma, mas o filme, e até o livro mesmo, ele coloca essa tensão justamente pra gerar, talvez, no espectador aquilo que o Léo falou, de ele criar pra quem tem mais esse pensamento reformista, pra ele criar mais essa identificação com quem é reformista, assim, sabe? Colocando nos debates, porque assim, se você for falar em questão de aprofundamento de personagem, há um aprofundamento muito maior nos personagens progressistas do que nos personagens conservadores. E é óbvio, porque o personagem principal, ele é reformista / progressista. Então, o aprofundamento em cima dele é muito grande. Por exemplo, o outro cardeal lá italiano conservador, você não vê ele em conflito nenhum, sozinho, pensando e tudo mais. Você vê ele conversando com o povo. Então, você conhece a opinião dele muito mais pelo que ele conversa ali do que propriamente dito de ser um antagonista que acaba aparecendo na narrativa de uma maneira mais sozinha, entre aspas, entendeu? Intimista, né? Exatamente. Então, o filme ele vai te levando pra esse caminho também. Porque ele precisa te preparar pra aquele final também. É verdade. Exato. Ponto muito importante. Porque seria surreal se ele te mostrasse o filme inteiro na perspectiva do italiano e no final fosse desse jeito. Você fala, opa, fui enganado. Seria um anticlímax, né? Um plot twist que daria errado. Da mesma forma que se o final fosse diferente, né? O italiano acabasse ficando, já que você ficou na cabeça dos reformistas durante o filme, durante a história, e o cara conservador tivesse ganho, né? Seria um final anticlimático. Habemus papam. Mas, assim, pra vocês, assim, o filme, ele vai por uma linha, assim, que vocês sentem numa situação, assim, mais confortável, assim, de que, tipo, pô, é isso mesmo, faz parte da modernidade, as coisas têm que avançar, tem que ser diferente e tal, ou vocês acham que rola uma forçação de barra, sabe? Porque essa é uma crítica que eu vi em relação ao filme e eu também vi em relação àquele filme que foi indicado ao Oscar, que também era sobre os papas, né? Que eram os dois papas do Fernando Meirelles, que também bom foi um filme lance também. que tinha uma aço, que tinha o papa mais conservador ali e o outro mais carismático, que chega pra fazer diferente. Eu acho que, assim, os dois filmes tiveram comentários muito parecidos em relação às críticas. Parece que, assim, quem gostou dos dois. Quem odiou os dois, entendeu? São perspectivas de pessoas que estão fora daquilo que eles estão narrando, né? Parte mais da ideia do sonho da pessoa que tá fazendo, tá ligado? Acho que você assiste, por exemplo, o Conclave, dá um ar de... O ideal pra quem escreveu o livro, não sei se o livro é fidedigno, né, com a ideia do filme, ou o ideal pra quem dirigiu o filme seria esse atrito político até um final, uma vitória que tá do lado de quem tá montando a obra ali, tá ligado? De quem tá fazendo a obra. Não sei se faria sentido o que tá acontecendo ali pra quem tá tipo, um cardeal assistindo o filme, ele fala assim, pô, muito fidedigno, isso é muito interessante. Ou chegar e falar, meu, que viagem, tá ligado? Não faz sentido nenhum isso daí. Reza a lenda que alguns papas assistiram o filme Conclave pra entender como é que funciona o Conclave. Inclusive o Papa Leão. Tem essa lenda rolando aí na internet, eu não sei se é verdade. Sério, cara? Mas tem essa lenda aí, eu só queria jogar essa lenda aí. Sobre o livro, eu comprei o livro, né? E até antes de vir aqui gravar, eu não comecei a ler ainda, mas eu fui procurar,
o que pra mim é a cena central do filme, né? Que é a cena da homilha do Decano Lawrence antes de começar o conclave. Ali pra mim é um clímax muito grande. O filme tem vários clímax, mas aquela cena ali pra mim é um clímax muito grande. E, mano, é muito parecido. De verdade, assim, sabe? Eu acho que existe algum, assim, né? Ele deu uma resumida, assim, bem interessante, mas do ponto de vista que aquela parte que ele fala que ele quer um papa que tem a capacidade de perdão, de fala que a fé e a dúvida andam de mãos dadas, mano, é muito fidedigno, velho. É muito igual. Só que assim, isso é uma coisa também que é interessante de citar. O livro, o personagem principal, ele não é americano, né? Ele é italiano, é o homem. Ah, mas jamais os Estados Unidos ia dar o protagonismo. Sim, não, tudo bem. Você tem um ponto muito importante. Mas assim, de resto, o roteirista e o diretor, eles procuraram seguir bastante a ideia do livro. Obviamente, eu não sei o plot twist do livro, porque eu não cheguei nessa parte ainda. Mas, até a questão da virada de chave de quem vai ser o Papa e tudo mais, mano, é muito parecido. Entendeu? Tem algumas pessoas, algumas críticas que eu vi que dizem que o livro ele é um pouco mais equilibrado assim nos discursos ali nas coisas, mas foi algumas críticas que eu vi. É de quando o livro? 2016. 2025 já dá 9 anos aí, né? O discurso equilibrado já não tem mais lugar, né? Talvez em 2016 tivesse. Isso é outro ponto, verdade. Ô, Léo, você perguntou aí de se é isso mesmo, a realidade, a igreja precisa seguir, modernizar ou não. Eu acho que essa discussão ela é eterna, né? Eu acho que hoje ela só tá mais, assim, em evidência por questão da exposição é maior hoje. Você tem as redes sociais, etc. E a polarização que enfatizou qualquer discussão se torna em 2 tempos binária e aí ela toma essa proporção. Mas essa discussão de precisamos dar o passo, é hora de avançar, é hora de recuar, eu acho que ela vai ser eterna na igreja. Porque sempre vai haver a necessidade de modernizar alguma coisa, mas sempre vai haver também a necessidade de não se perder algumas coisas que são importantes também, que chegou ali porque foi construindo algumas coisas. Então essa tensão ela vai ser eterna, assim, e vai sempre dividir. Sempre vai ter a galera que vai falar, não, é hora de largar tudo, vamos deixar tudo para trás. É por isso que todo ano surge uma nova denominação, uma nova vertente, uma nova facção. Se daqui a 10 anos eles fizerem um novo filme do Conclave, com certeza vai rolar um bocado de novas facções e vertentes que são importantes a igreja olhar e talvez não esteja olhando, ou retornar e não tá retornando. Eu acho que é uma discussão eterna, assim. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o Fábio, que é o cara mais novo do que a maioria... Esmagadora. Esmagadora a maioria. Ele vai pedir uma modernização da igreja que cabe na geração dele, que quando o filho do Vitor tiver na idade dele, ele vai falar, Fábio, não faz sentido o que você tá fazendo. Eu preciso de uma modernização. Isso era pra sua geração, isso fazia sentido em 2025. Não faz mais em 2035, em 2045. Eu acho só que algumas denominações, se não todas, perdem o time dessas mudanças. E aí eu acho que isso provoca essa tensão. Porque é bem o que você falou, Nito. Talvez algumas mudanças que o Fábio hoje peça aí e tal, vão acontecer quando o Mateus tiver a idade do Fábio. E aí já vai ser tarde. Mudou, mas os líderes mais tradicionais vão estar, não, olha, a gente avançou, olha aqui onde estamos, vocês. Há quanto tempo o povo clama por isso e agora nós ouvimos, tá aqui. Não, a galera já tá pedindo por outra coisa. Já não é mais isso aí, não. E eu acho que a Igreja Católica trabalha muito bem com isso, cara. Com esses 2 polos, assim. Olhando aqui no esquema Brasil, né, e tal. Você tem o Júlio Lancelotti, que é o padre, né, que tá com a galera moradora em situação de rua e tal, e tá nessa pegada. E progressista, muita gente chama ele de comunista, gente que jura ele de morte. E tem o Frei Gilson, que é o cara mais conservador. Só que você vê os dois numa foto e trocando elogios, tá ligado? Os fãs vão se degladiar e xingar um ao outro. Mas eles dois não, eles dois se tratam com misericórdia, assim, tipo, super de boa. Eu não consigo imaginar isso em muitas denominações religiosas, não. Cheio dos seus egos, né, cara? Porque é normal, né? O cara colocar o ego acima do que ele aprendeu ali, da teologia, do que ele aprendeu, do que ele tem
com relação com Deus e tal, e acaba deixando o ego falar mais alto, né? Como assim? O cara fala contra aquilo que eu prego, como assim a gente pode coexistir, né? Rola uma demonização do pensamento diferente do seu, né? Volta lá na minha fala do início, que é o lance do perigo do cara. Putz, eu fui escolhido por Deus e eu sou um tradicional. Então qualquer progressista, ele é a voz do inimigo. Ele não é a voz de Deus, porque ele tem um pensamento totalmente diferente do meu. E aí a galera não consegue coexistir nisso. Nisso os católicos realmente têm, pelo menos como o Nito falou, no contexto do Brasil, vai ter Júlio Lancelotti, você vai ter o padre Marcelo Rossi cantando Popstar, você vai ter o padre Fábio de Mello gravando aí com a gente. Salve, família! Você vai ter o padre Fábio de Mello mandando embora gerente de padaria porque vendeu chocolate pra ele no preço diferente. Não, mano. Me tira fora dessa aí, que essa culpa aí eu carrego não, irmão. Não, mas ô Fábio, você é notavelmente mais novo que o Fábio Prado de Mello. Eu sou, graças a Deus. Então ali eles perceberam que era uma pessoa mais velha, tinha cabelo branco. Mais novo, canta melhor e é mais bonito. Isso não tenha dúvidas. Olha aí. O padre Fábio de Mello é só conhecido como o padre gato, hein? Ai, meu Deus do céu. Fábio, o Vitor colocou sua régua lá em cima. Isso me causou um pouco de... Não sei se eu fico feliz, eu não sei. Mas tá bom, obrigado, Vitor. É isso. Só vou agradecer. O ouvinte não tá vendo, mas o Fábio agora está tendo uma crise de ansiedade. Agora meu coração começou a acelerar aqui do nada. Sobrancelha do cara tá vibrando de nervoso. Ai, meu pai do céu. Mas assim, a relação ao filme, essas coisas de conservador, de progressista e tal, ela tem uma coisa muito interessante, porque cada um tem seu valor, né? Não sei se o Fábio e o Vitor concordam. Me parece que tanto para mim quanto para a maioria da membresia, falta da gente entender que linhas aparentemente muito divergentes, ela tem o seu valor. Porque, por exemplo, assim, na questão do conservadorismo, se a gente for olhar a questão do conservadorismo, é o receio, o medo de se afastar de valores que trouxeram a religião até aquele momento e tal, né? Então é como se eu avançasse demais e eu ficasse muito longe de Deus. Eu acho que existe uma sinceridade nesse pensamento, entende? Por mais que eu não concorde, sabe? Mas eu acho que existe uma sinceridade no pensamento de que, bom, se a gente fizer certos tipos de coisa, isso vai fazer com que a gente vacile ou caia em determinados pecados, em determinados erros, que era muito parecido com o que os judeus ali fazem em relação ao sábado, né? Criando mais de 600 leis, porque eles tinham medo de pecarem contra o sábado e voltarem a serem escravos e etc e tal. Então tinha um receio conservador, né? Vamos conservar as coisas aqui na melhor síntese da palavra, para que os erros que cometemos lá atrás a gente não venha cometer novamente, né? Em compensação, você pode dizer que o progressista, ele tem um lance de, tipo, você ir acolhendo no decorrer da caminhada pessoas que vão surgindo que você não está acostumado, que você não viu, que você não conhece. Então você tem esse lance do progressismo mais voltado principalmente para a questão do acolhimento, né? De pessoas que são diferentes. O próprio Papa Francisco, ele vem com essa ideia, né? De que, tipo, poxa, os caras são divorciados, mas ainda assim eles amam a Deus, eles querem estar aqui, querem congregar e tal. E o Papa Francisco faz uma medida provisória ali, uma MP, que bota a galera ali que poder receber ali o corpo de Cristo, né? Participar da Santa Ceia e tal, que os divorciados não podiam, né? Então você vê que tem o lance do progresso, ele tá ali acolhendo as pessoas também. Então são duas linhas que, de maneira bem intencionada, elas estão buscando ali agradar a Deus e não se afastar da religião e não se afastar dos princípios, que tanto o princípio de conservar algumas coisas, né? Ter aquela linha moral, aquela bússola moral, quanto também do acolhimento, da aceitação, do perdão, né? Assim, o que ficou de lição pra mim do filme, pelo menos assim, o que eu entendi do filme, assim, obviamente de uma maneira talvez reducionista, pode-se dizer assim, mas é que o filme pra mim apresenta que existe uma necessidade muito grande da gente como seres humanos, mas assim, do âmbito de igreja, eu vou falar no âmbito de igreja, de se fazer a autocrítica. Mas como assim autocrítica? Autocrítica em cima da relevância que você tem da sociedade, sabe? Eu não tô falando do ponto de vista assim, se você tá fazendo coisas sociais ou não, tô falando do ponto de vista de até que ponto aquele lugar onde você tá,
aquela religião que você tá, aquela denominação que você tá, ela consegue acolher todos os tipos de público, sabe? Porque pra mim, assim, é um problema que já começa na parte de cima de qualquer estrutura religiosa. Então, quando a estrutura, que nem a gente vem conversando até aqui, quando a estrutura religiosa, ela tem um lado muito bem definido, então automaticamente as pessoas, elas vão seguir esse lado e vão acabar segregando as outras pessoas. Vão acabar tirando essas outras pessoas para que não podem fazer parte ali daquele meio. Mas eu acho que existe uma necessidade muito grande de, enquanto instituição religiosa, denominação, igreja, de fazer a autocrítica se aquele local onde você está, ele consegue fazer com que gregos e troianos sejam abraçados ao mesmo tempo, sabe? É óbvio que o filme, ele tem um viés, assim, muito claro, mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma fala eu acho que é do próprio Benítez, assim, naquele momento que eles estão numa comissão que não é uma comissão oficial, né, não oficial, informal, que nem diz o outro, tá todo mundo reunido na capela da casa de Santa Marta. O cardeal Benítez, ele vira e fala assim: igreja não é sobre o que a gente fez no passado, nem no presente, igreja é o que a gente vai fazer depois. E aquela frase me pegou de tal jeito, porque eu fiquei pensando depois, falou, cara, eu acho que a gente precisa fazer autocrítica com a gente mesmo primeiro, mas também enquanto instituição, enquanto denominação, pra saber se a igreja, ela tá vendo e tá aceitando todos os tipos de públicos, entendeu? Tanto aquele que é mais reformista, quanto aquele que é mais conservador. Porque no fim das contas, é que nem você falou, Léo, todo mundo ali tá defendendo um ideal daquilo que ele acredita e assim, não de uma maneira maldosa, mas de uma maneira que é aquilo que ele foi ensinado a partir da vida dele, do contexto social que ele viveu, da família dele e tudo mais. Então todo mundo ali tá defendendo alguma coisa, mas eu acho que existe essa necessidade da autocrítica, da relevância na sociedade nesse ponto em específico, entendeu? Tipo, da gente entender, será que a igreja onde eu tô, a denominação onde eu tô, ela consegue me abraçar e abraçar aquele que é diferente de mim? E aí a gente pode trazer para um âmbito mais intimista. Será que eu consigo fazer isso? Tipo, será que eu tenho essa capacidade de poder abraçar aquele que é conservador, eu sendo reformista, ou eu sendo conservador, abraçar aquele que é reformista? Eu acho que, para mim, o filme, embora ele tenha um viés, ele passou muito essa ideia de autocrítica em cima dos discursos que eles falam ali, sabe? Óbvio, foi um pensamento meu, mas enfim, foi o que passou assim pra mim. Habemus papam. Tem uma parada que me incomoda nessa guerra que tem de progressista tradicional, e aí eu falo da minha experiência. Tem questões que eu sou muito tradicional, tem questões que eu sou mais progressista. Tendo a ser mais tradicional, acho que até pela herança, assim, em algumas questões. Mas tem questões que eu sou progressista, que eu sou tão progressista que eu me torno tradicional nela. Que eu me fecho, se não for desse jeito, assim, tipo, eu não tô aberto a receber dialogar, sentar com ninguém que pensa diferente. Na essência, isso não é ser progressista, se eu não tô aberto a acolher, se eu não tô aberto a dialogar e tal. A gente não tem uma igreja ainda, eu acho, uma denominação que a gente possa apontar e dizer assim, essa é progressista em essência, porque normalmente nesse espaço a gente tem lideranças mais tradicionais. Mas eu tendo a ver assim, não em nível alto de organização, mas em comunidades e tal, que quando a galera progressista é predominante, em que momento o progressista se torna tradicional? Do tipo, ele não tá aberto a mudar mais. Aquilo ali a gente evoluiu, vivemos o iluminismo religioso, a gente evoluiu, só que daqui pra frente não, ou de repente alguém entende ali no meio, olha, isso aqui a gente não poderia perder, isso aqui é importante, essa base é importante, e não, a ideia é jogar tudo fora e criar tudo novo. Então eu acho que o Benítez ali, ele ilustra bem, pelo menos foi a lição que ficou pra mim, assim, da ideia de utópica, talvez, mas do híbrido, sabe? Do meio termo, de ser um pouco dos dois e tentar de forma equilibrada crescer, assim, porque a igreja sempre vai ter pelo menos esses dois grupos. Voltando naquela discussão que a gente teve antes. O Fábio hoje é progressista, talvez em relação a mim que sou mais velho, eu sou o tradicional, o Fábio é progressista. Daqui a 20 anos eu tenho certeza absoluta que o Fábio será o conservador e meu filho será o progressista. E vai ser um ciclo eterno. Então o ideal seria realmente a gente encontrar uma igreja que conseguisse conviver com as duas perspectivas, tanto progressistas quanto tradicionais, um momento um cedendo, o outro cedendo naquele momento, mas a gente viver bem, mesmo discordando de muitos pontos. É interessante isso que você falou, porque assim, você consegue ser radical em ambos os aspectos, e a gente está colocando dois lados muito antagônicos, né, progressistas e conservadores. Mas aí você tem o cara de centro,
que ele também consegue ser radical. No caso, assim, bom, se o cara tá um pouquinho progressista, o outro tá um pouquinho conservador, eu nem vou ouvir eles. Eles nem deveriam existir aqui. São dois extremos muito extremos. Então o cara é tão radical de centro que ele não quer nem ouvir o outro, né? E aí ele se torna aquilo que ele não gosta, aquilo que ele tá criticando, né? Então a gente tem essa questão também, porque você falou assim da religião, né? Pô, quem dera se a gente tivesse uma religião, uma igreja que fosse assim. Poxa, alguns anos atrás a gente tinha aquela igreja Bola de Neve. Os líderes hoje viraram mó reaça, né? Então, tipo, caraca, o que aconteceu com vocês, cara? Mas eles viraram mó reaça ou eles tinham uma semiótica, assim, uma estética jovem, mas as ideias não eram, tá ligado? Então, acho que naquela época, pra gente, parecia que eles eram super progressistas. Ah, tá. Naquela época, pra gente, era isso, cara. Bom, eu cresço numa igreja que a discussão era se podia bateria ou não na igreja. Aí vem uma outra igreja que, poxa, pode bateria. Na nossa discussão, no nosso mundo, aquilo era progressismo. Mas talvez, eu entendo o que você tá falando, talvez as ideias não sejam, né? Mas a gente não tava discutindo isso, a gente tava discutindo a bateria, cara. E a bateria vai continuar sendo discussão, porque daqui a 10 anos, se o cara for tocar nessa mesma igreja sem bateria, aí vai ser zoado, ele não pode entrar. Porque, cara, não tem bateria. Pra tocar tem que ter bateria. E aí sempre a discussão fica em pontos que não são essenciais, né? É o lance da gravata. Eu cresci nesse contexto da treta da gravata. Você vai pregar, você tem que ter a gravata. Pregar sem gravata não pode. Hoje, já em muitos contextos, já mudou. Se você for pregar de gravata, você já é mal recebido. Já não é legal. O pessoal já se fecha. Não vou citar lugares, tá? Mas devido do lugar que eu estou, era isso, assim. A primeira impressão era o seguinte, o cara chegou de gravata, Exato. veio de gravata aqui, sem necessidade, hein? Esse daí tá querendo mostrar algo que é ruim. Aí você já virou tradicional. Não, aqui não. Aqui de gravata. Dentro do progressismo, eu virei o tradicional progressista. Exatamente. O Nito, ele fala um negócio, cara, que assim, eu demorei muito tempo pra conseguir encontrar as palavras que ele fala, que é o lance assim de que, na dúvida, você fica contra o discurso que oprime, sabe? Quando ali no filme, fica bem claro que se o conservador assumisse ali o cargo, ele estava já com um discurso de exclusão, né? E o rapaz que assume ali o papado, ele já vem com um discurso mais de acolhimento e em momento algum não me pareceu que as consequências que ele traria para a igreja seriam uma caça às bruxas a quem o caçou primeiro, entendeu? Pelo contrário, foi muito mais de acolhimento. Então eu vejo que uma das grandes lições que eu posso ter pego ali do filme foi justamente essa questão de acolhimento. Até aqueles que o perseguiram, porque ele tem uma figura meio Jesus Cristo, né? De tipo, vou perdoar ali aqueles que estão me caçando, que estão contra mim e tal, estão me perseguindo. E aí eu acho que é isso que traz o filme, faz a relação com Jesus Cristo, né? Que Jesus andou com um monte de gente diferente. Ele ainda assim, ele acolheu, porque ele não queria o extermínio daqueles que o mataram, ele não queria o extermínio daqueles que eram os doutores da lei, né? Pelo contrário, ele se propôs a conversar, ele se propôs a falar, ele se propôs a discutir ali com eles, né? Mas em momento algum ele deixou claro que aqueles tipo de pessoas não iriam para o céu, por exemplo, né? E aí eu acho que o filme ele vem com esse discurso, embora seja um discurso progressista na sua gênese, ele tem esse lance do acolhimento que eu acho muito bonito, sabe? E que talvez, eu não sei a vocês, mas talvez falte muito nisso, tanto a gente como membresia, quanto também a instituição que a gente participa. E isso repercute de maneira geral em vários aspectos, do tipo, que país a gente quer, sabe? É um país que acolhe as pessoas que estão refugiadas ou um país que não quer saber delas porque quer manter o jeito, suas tradições e tal, né? Por exemplo, agora com essa discussão, já que a gente perdeu o time do conclave, vamos entrar no time agora para datar esse podcast, que é o que está acontecendo com a Califórnia, né? Você vê um monte de gente defendendo a ideia de que há 30, 40 anos a Califórnia era um, mas agora com esse bando de lixo que veio parar aqui, a Califórnia é outra. Não me parece um discurso que agrega, sabe? Talvez você até entenda que o cara quer dizer que tipo, poxa, a gente tá vivendo um caos moral e etc, eu não gosto disso, é ruim pros meus filhos. Beleza, eu te entendo. Mas tu quer exterminar as pessoas que você acha que é culpado? Aí isso pra mim já começa a virar um problema, entendeu? Eu acho que o grande ponto disso daí, cara, é o medo, tá ligado? A galera, tanto, sei lá, de que lado que você tá,
a partir do momento que você tem medo da outra pessoa, ou esse medo pode te diminuir, te travar e você não conseguir lutar, ou não conseguir se manter, ou esse medo pode fazer com que você vá num contra-ataque que não seja um contra-ataque de ideia, sabe? Um contra-ataque que possa trazer crescimento pra todo mundo. E aí você vai querer fazer o quê? Eliminar, matar e tudo mais. No discurso do filme, por exemplo, o cara que defende a ideia, esqueci o nome do cara, que defende a ideia do perdoar e tal, eu acho que ele não tinha, no fundo, medo daquelas pessoas estarem na mesma instituição que ele, entendeu? Medo de frequentar os mesmos lugares. Quando eu falo medo, eu não tô falando do medo do oprimido que tem medo de ser assassinado pelo opressor. Não é disso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo assim, quando você olha pra uma pessoa que pensa diferente e automaticamente você desumaniza ela pra eliminar esse tipo de pensamento. Isso parte do medo também. Tem muita gente que quer eliminar o pensamento contrário por ter medo de que tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira possa ruir e ele não ser mais nada. Ou esse discurso que você tá falando do imigrante, é aquele negócio do o cara não é um ser humano, né? Ele vai vir, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai transmitir doenças. Tem essa ideia do medo que é colocado para que você possa também eliminar essa pessoa. Só que a partir do momento que esse medo você não tem, você consegue olhar as pessoas, humanizar elas e falar assim, não, pera, são todos seres humanos tentando de alguma forma buscar uma forma de viver e a gente precisa abraçar todas para que nesse diálogo, se eu tô falando diálogo, então eu já tô falando de pessoas que a gente possa dialogar, tá? Nesse diálogo a gente consiga construir uma coisa melhor. Seja uma instituição religiosa, seja um país, seja uma sala de aula, seja um podcast. Eu acho que é essa a ideia, assim, de você não desumanizar as pessoas para você conseguir acolhê-las. Se você não consegue fazer isso, aí você cria as castas, você cria as facções e aí você acaba em guerra mesmo, assim, de um tentando eliminar o outro. Habemus papam. Cara, eu tava estudando sobre imagem e semelhança esses dias, né? E aí, o que eu achei interessante é que, dentro dos estudos que eu tava fazendo a respeito desse conceito, é o conceito de que a palavra imagem significa sombra, né? Eco, enfim, ou reflexo. Tem várias traduções em cima dessa palavra. Eu gosto muito dessa ideia de sombra justamente porque quando a gente entende que a gente é sombra de algo ou sombra de alguém, assim, trazendo um pouco mais pro ponto de vista de religião, de religioso, assim, como um todo, a gente entende que a gente é reflexo de algo que já tem uma pré-definição ou já é de alguma maneira. Então, por exemplo, quando você fala na narrativa da criação, você percebe que Deus vai falar que as coisas são boas em vários momentos. Mas ele vai falando que as coisas são boas, é quando ele chega para criar a humanidade, ele fala que a humanidade é muito boa. E ao ele falar que a humanidade é muito boa, ele automaticamente ecoa toda a ideia de que ser feito a imagem e semelhança de Deus é entender que você é feito a partir de uma bondade. E a partir da bondade de Deus. Isso, para mim, ecoa na questão de que, tipo assim, você ser bondoso, assim como Deus é, você seguir o reflexo de Cristo, trazendo para o que Cristo fez aqui na Terra, é você entender que você precisa olhar para todas as pessoas de um modo equitativo, assim, sabe? Dentro do ponto de vista de equidade, de que todas as pessoas, elas têm os seus pressupostos, elas têm as suas histórias, elas têm os seus contextos sociais, os seus contextos familiares, tudo isso que você possa imaginar, que faz parte. E aí, para mim, também tem esse contexto, né? Porque as pessoas, elas são a construção da experiência que elas têm. Então, se ela é uma pessoa naturalmente mais progressista, então a experiência dela foi por esse lado. Se ela é uma pessoa mais conservadora, então a experiência dela fez com que ela fosse conservadora. O ponto é, se a gente entende que a gente é feito a imagem e semelhança de Deus, então automaticamente a gente entende que assim como Cristo fez, assim como Deus fez, existe diversidade de pontos de vista e na vida como um todo. Existe diversidade de pensamento, existe diversidade de várias coisas. E eu até estava lendo hoje mesmo essa questão do livro mesmo, o próprio autor, no livro ele fala a respeito dessa questão da diversidade na hora que ele tá fazendo o discurso dele, a homilha dele antes de começar o conclave, sabe? Ele vai falar que o corpo de Cristo ele é feito dessa diversidade, da diversidade de pensamento, da diversidade de ideias e tudo mais, que culminam na ideia de que, tipo assim, no fim das contas é aquilo que o Léo falou, é o contexto do acolhimento, é o contexto de você entender que você precisa acolher a todos os públicos, a todas as pessoas e tudo mais, é o contexto da diversidade, e a diversidade, ela não é um conceito que ela vem depois de algum contexto. Não, a diversidade ela nasce junto com a criação, mano. A diversidade ela nasce junto com a narrativa. A narrativa da criação já demonstra a diversidade que vai ter na Terra. A partir desse pressuposto, eu entendo que quando a gente olha para essa situação, a gente entende que se a gente é feito a imagem e semelhança de Deus mesmo, então existe o ponto de vista de que a bondade das outras pessoas que são diferentes de mim. A bondade, a imagem de Deus nas pessoas que são diferentes de mim. A gente enxerga a bondade de Deus nessas pessoas também, sabe? Eu acho que, enfim,
né, quando a gente olha dessa maneira, esse ponto de vista de acolhimento. O Nito falou de humanizar as pessoas, né? Se enxergar as pessoas, não desumanizar e tal. E é interessante, pra mim, contraditório, bizarro, assim, porque você olhar pro outro humanizando já meio que pressupõe que você tá num olhar meio superior, né? A galera sente meio no papel de Deus de purificar, vamos purificar o mundo. Então quem pensa diferente, eu vou purificar, vamos erradicar, vamos tirar, vamos matar, etc, perseguir. O clamor é por humanizar, para olhar a pessoa como igual a mim e tal. Mas vamos partir dessa ideia de que, beleza, eu sou escolhido de Deus e tal, para agir como Deus, sou representante de Deus na Terra e vou agir para com a humanidade. Pô, como é que Deus agiu para com os inimigos dele? Como que Deus agiu para com seus opositores? Como é que Deus agiu com a galera que não queria nada com ele? Pô, ele mandou seu filho, seu único filho, e ele veio e morreu para salvar a humanidade. Então, o nosso agir, o lance de humanizar, né, de tratar a galera que pensa diferente, que age diferente, etc., ou até um inimigo, um adversário, um opositor, tratá-lo bem, acolhê-lo, é agir como Deus agiria, mano. E eu imagino, posso estar errado, mas imagino que a ideia de ser religioso, ser representante de Deus, seja isso, agir como ele agiria. E essa questão que o Fábio falou da diversidade, né, eu acho que amarra muito com o que o Nito falou em relação ao medo também, né? Porque o diverso, em algum momento, ele é desconhecido, né? Então, como que eu posso achar que existe bondade de uma coisa que eu não conheço? Aí entra aquele lance do fator Melquisedeque, né? Que era o cara que não tinha nada a ver com a história ali de Israel e era um cara que também seguia Deus e tal. Então, pressupõe que também havia uma bondade, né, no Melquisedeque. Esse conflito do diverso, que parece um negócio meio mestre Yoda, né? O medo causa raiva, a causa o ódio que leva ao sofrimento. Me parece um negócio assim, nesse quesito, né? Diversidade causa o desconhecimento, que causa o progressismo, que vai levando o negócio pra gente ficar com medo e odiar aquilo que a gente desconhece, né? Eu não sei o antídoto, talvez a gente possa refletir um pouco qual seria o antídoto disso, né? Mas eu tento pensar com a cabeça do cara que é conservador, olhando essa história do conclave e imaginando, tá, colocou um intersexo aí, qual é o próximo então que os progressistas vão pôr? Quem vai ser o próximo papa? Né? Vai vir o que aí? É como se eles não conseguissem absorver o caminho que chegamos agora, mas eles já projetam a pior situação, uma coisa que, assim, é muito do medo deles mesmo, né? Então, eu queria refletir com vocês, assim, pra gente terminar sobre essas reflexões que a gente teve do filme, o que seria um antídoto, né? Alguma coisa que a gente poderia usar, assim, tanto pra gente ter essa questão do acolhimento mesmo, né? Até mesmo dentro do progressismo ter o acolhimento em relação ao outro, de quem é mais conservador, quem tem mais o receio de as coisas evoluírem pra não ficar muito longe de Deus e tal, tanto daqueles que também são aqueles que têm medo, né, de avançar. Eu acho que um ponto importante, além do medo aí, pra mim é o lance do controle. Esse medo tem a ver com controle. Tipo, se a galera que pensa diferente de mim começar a comandar, eu perco o controle da coisa. E a coisa para de funcionar do meu jeito. E aí o antídoto pra isso é, cara, a gente tem que entender que religião não é sobre a minha pessoa, sobre a forma como eu penso, a forma como eu encaro as coisas, é sobre Deus, mano. Tentar ser igual a ele, agir como ele agiria, entendeu? Então eu não tenho que ter controle, eu não tenho que ter medo, eu tenho que acolher, mano. Quem tiver, é o lance do samaritano lá, quem que é meu próximo? Cara, quem tá próximo aí ao seu alcance, não interessa aonde ele nasceu, não interessa o que ele acredita, se ele é progressista, se ele é conservador, você tem que ajudar ele, você tem que tratar bem, você tem que acolher, sarar as feridas dele, pagar lá a estadia dele, e não interessa quem ele é um ser humano, isso é o suficiente, é a única informação necessária, é um ser humano? Então essa é a informação necessária para ajudar. Eu sou pessimista, né, por natureza, então pra mim isso aí só vai se resolver quando Jesus voltar. Enfim. Brincadeiras à parte, mas eu acho que é muito na linha daquilo que o Vitor falou mesmo, sabe? Eu acho que existe a necessidade de a gente olhar pra gente mesmo e ver se a gente tá querendo fazer isso também, né? Porque a gente olhar pro macro é fácil, é simples. Assim, criticar o que
o que tá acontecendo do ponto de vista do todo, é simples, mas e eu? Será que eu tô aberto? E isso serve pra mim, tá? Eu tô falando assim, e eu mesmo, inclusive. Será que eu tô aberto a ouvir as pessoas que, tipo, pensam diferente de mim? Eu tava conversando com um amigo, inclusive já participou desse podcast recentemente. A gente tá muito longe do ideal de, sei lá, se a gente for pensar em reino de Deus aqui na Terra, a gente tá muito longe do ideal de reino de Deus aqui na Terra, sabe? E eu não sei também, e de novo, torna a repetir, pessimista. Eu não sei também se em algum momento a gente vai chegar perto desse ideal de comunidade, de viver em comunidade. Não tô falando nem no âmbito assim cristão, mas viver em comunidade com as pessoas que pensam diferente da gente, sabe? E nem no passado fizemos isso para não ter aquele saudosismo da igreja primitiva, perfeita. Exatamente. Então, assim, eu acho que talvez eu seja pessimista demais para tentar apontar um antídoto para isso. Eu fico com as palavras do relator Victor Inácio. Entenderam alguma coisa? Oh